Não, todo mundo pode dialogar, tá tudo bem. É que vai começar a gravar. É ao vivo e a cores, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Então, vamos lá. Eu tinha ensinado uma frase para vocês. Alguns pegaram, outros não. Uma frase em Yorubá. Vamos ver se vocês lembram. Ekaçambobô. Boa tarde. Vamos lá, de novo. A gente treinou, pessoal. Isso aqui é só um teste, tá bom? A gente faz de conta que a gente não aconteceu isso aqui. Vamos lá, vou fazer de novo. Ekaçambobô. Quer dizer boa tarde a todos. E aí vocês respondem? Ekaçam, como? Ekaçam. E aí eu vou perguntar, Dara? Dara. Dara, Quer dizer, boa tarde a todas, todos e todes, em Yorubá. Dara quer dizer, perguntando se vocês estão bem. E as meninas aqui disseram que estão todos bem. Dara. Então, sejam todos bem-vindos nessa atividade. Eu estou amando essa plateia. A gente já teve uma atividade pela manhã, mas essa plateia, sem dúvida, é especial. Que bom que vocês estão aqui. Gratidão. Eu vou, então, iniciar a nossa atividade me apresentando para vocês, tá? Eu sou Milena Cristina, eu sou uma mulher quilombola, estou coordenadora na Coordenação de Povos Indígenas da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. E hoje nós vamos fazer uma atividade com várias pessoas indígenas para vocês poderem tirar as dúvidas de vocês, conhecerem as culturas indígenas por conta do dia 19 de abril, que é o momento que a gente para refletir sobre o Dia dos Povos Indígenas, tá? Antes era chamado Dia do Índio, mas tem uma lei de 2022 que mudou esse termo para Dia dos Povos Indígenas. Esse dia está no calendário do município. Então, as escolas, as organizações estão falando sobre a pauta indígena e é muito importante a gente ouvir uma pessoa indígena falando sobre isso, não é verdade? É bom ver uma pessoa quilombola, mas é importante a pessoa indígena estar sentada aqui para poder falar com vocês, certo? Então, eu vou convidar primeiro uma parceira de trabalho, que é quem vai fazer a mediação aqui, que vai dialogando com vocês. Vocês já conheceram, e, pelo visto, gostaram, porque ela conseguiu dialogar muito bem com vocês. Então, eu vou chamar a Bárbara, que é diretora do Departamento de Participação Social, por favor. Bárbara vai fazer a mediação, ou seja, vai dialogar com vocês, vai dialogar com as lideranças, tá bem? Para a gente poder seguir a atividade. Hoje eu estou aqui só fazendo a apresentação inicial. Perfeito? Fechou. E agora, eu vou chamar as pessoas indígenas para poder falar com vocês, que vão compor a mesa, tá? A gente vai primeiro deixar essas pessoas se apresentarem para vocês. E aí, depois dessa apresentação, vocês podem ir tirando as dúvidas de vocês com as pessoas que estarão aqui. Perfeito? Na primeira atividade, eu mesma apresentei as pessoas. Dessa vez eu vou pedir só o nome e as próprias pessoas se apresentam. Melhor, né? Porque daí é a própria pessoa falando de si. Porque eu consegui falar que eu sou uma mulher quilombola e é importante as pessoas falarem quem elas são. Fechou? Então, eu vou chamar para a mesa a primeira palestrante convidada, Ivone Pancararu. Por favor, Ivone. Seja muito bem-vinda. Gratidão por ter aceitado o nosso convite. Sente-se onde você se sentir confortável, tá? E aí, agora, eu vou chamar mais pessoas indígenas para poder sentar aqui conosco, tá bem? Eu vou chamar, então, a Grécia Aimara. Deixa eu ver se eu estou achando o rostinho. Está lá no fundo. Seja bem-vinda. Vou chamar também a Josi Caigangue. Josiane. Seja bem-vinda. É melhor eu vir para o meio, né? Para não esconder ninguém. Pronto. Não escondo ninguém, né? Deu desse tamaninho. Quem que vai esconder aqui? Só engana. Né? Então, chamo agora a outra pessoa indígena para poder dialogar com vocês, a Hélida Pancararé. Eu desejo que vocês tenham uma excelente atividade. Seja bem-vinda, Hélida.
Que vocês tenham uma excelente atividade e, sem dúvida, saiam daqui na certeza que essa é a plateia mais especial que a gente já teve nas nossas rodas de saberes. Quero agradecer por vocês terem trazido o pessoal aqui. É incrível, incrível. Então, estou muito feliz dessa atividade que nós estamos fazendo. E agora vocês estão em boas mãos, Barbarinha. Vocês gostaram de dialogar com ela, né? Pronto, fechou então. Barbarinha vai seguir aqui. Um beijo. Carol, você não ia vir para cá? Caroline, pode vir. Ai, gente, que isso? Pode sentar aqui, ó. Eu sou mediadora, eu fico aqui de cantinho. Tá de boa. Não, que isso, cara? Tudo bem também. Bom, gente, a Carol ela é professora aqui na FESP e acho que é uma presença importante, uma professora, sobretudo com essa plateia. Bom, eu na primeira fala de hoje de manhã, eu fiz um apanhado histórico, que eu acho que ele vai ser um importante ponto de partida para a gente. Vocês podem me interromper, principalmente as crianças, a hora que vocês quiserem, se alguma coisa vocês não estiverem entendendo. E aí a gente tenta explicar de uma outra forma. Desde 1500 a gente fala que o Brasil foi uma terra que foi invadida. E acho que a gente conversou um pouquinho sobre isso no começo, que na escola a gente aprende inicialmente que foi uma terra que foi descoberta, que foi colonizada, mas ela não foi descoberta. Já tinham pessoas que estavam aqui, essas pessoas são os povos originários, os povos indígenas. Se eu estou pensando lá, 1500. Se eu caminho um pouquinho mais para frente, aí eu estou correndo um pouquinho com a história, quando a gente chega em meados de 1800, população negra também chega aqui no Brasil, escravizada, a partir dos navios negreiros. Todo mundo pegou isso na escola? Sim? Massa, navio negreiro. E aí se escraviza essa população, tira a humanidade dessa população, juntamente com a população indígena. Correndo mais, muito mais com a história, a gente chega na ditadura. Ditadura aprenderam na escola já? Não, né? Tá, vou tentar aqui. Ditadura, do lado de uma professora, meu Deus. Ditadura foi um período em que o Brasil ele é controlado pela força militar. Na ditadura, a gente não tinha liberdade de expressão. Isso acontece em 64 no Brasil. A gente não tinha liberdade de expressão, a gente não tinha... Todos os nossos direitos eles eram privados e eles eram controlados pelo Estado, que é pelo governo, pelo presidente, pelo prefeito. Essas lideranças controlavam, e não tinha prefeito, mas enfim. Essas lideranças militares controlavam a população. Nesse período, existe... Putz, acho que é muita coisa, né? Tá bom, eu não vou fazer esse apanhado histórico, gente. Acho que seria importante, mas acho que para o pessoal que é mais adulto, acho que a gente pode pensar nessa conversa. A gente tem uma gravação de um apanhado histórico, que eu acho que ele é complexo, pensar a ditadura e população indígena com as crianças, mas enfim. A gente pode ficar e conversar, se vocês toparem, a gente faz esse apanhado histórico para vocês, pode ser? Fechou. Então, vou passar para a professora agora. Tá. Eu sou Caroline Freitas, sou antropóloga e professora aqui da FESP-SP. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço muito ao pessoal da coordenadoria pelo convite e muito honrada em estar sentada ao lado de todas essas mulheres. Eu vou passar para elas se apresentarem, né? E daí depois a gente começa, tá bom? Boa tarde, meu nome é Ivone, sou da etnia Pancararu, moro na comunidade do Real Parque, né? E também estou muito agradecida por estar aqui hoje com vocês, compartilhando um pouco da nossa vivência, tá bom? Boa tarde a todos. Meu nome é Grécia, sou paulistana. Meus ancestrais são aimaras. Os aimaras, a etnia em si, ela é muito predominante na Bolívia, no Peru e no Chile. E agora também tem uma parte na Argentina também.
Boa tarde, eu sou a Hélida, eu sou da etnia Pancararé. Boa tarde, eu sou a Josiane, eu sou da etnia Caigangue, da etnia, povo, é a mesma coisa, né? Caigangue, e eu nasci na terra indígena de Mangueirinha, uma terra indígena que se localiza no estado do Paraná, sudoeste do Paraná, e recentemente eu passei a morar aqui em São Paulo. Muito bem, agora que todo mundo já se apresentou, bom, o Dia dos Povos Indígenas é uma data muito importante. Esse é um dia que era celebrado antes como o Dia do Índio, e agora ele é um dia chamado Dia dos Povos Indígenas, que reconhece toda a diversidade dos povos indígenas no Brasil. No Brasil, a gente tem aproximadamente 266 povos indígenas, que falam 150 línguas. Vocês já imaginaram a quantidade de pessoas diferentes? Nem todo mundo fala português. Tem gente que fala, como as lideranças que estão aqui, tem gente que fala só a sua língua de origem. Tá? Quando se fala em indígena, a gente está usando um termo que quer dizer pessoas nativas de um lugar. Então, são povos indígenas, os povos originários dessa terra, que estão aqui desde muito antes do Pedro Álvares Cabral e os portugueses chegarem aqui. Tá? Então, é muito importante que a gente lembre sempre que os povos indígenas, eles são diferentes, eles têm culturas diferentes, eles estão em diferentes regiões do Brasil, eles têm formas de construir suas casas que são diferentes. Isso se chama, em antropologia, que é a matéria que eu ensino, usos e costumes. Quer dizer, as formas de ser e de viver desses diferentes povos. Pode perguntar. Alguns, sim. Outros fazem casa com folha de bananeira. Sabia? Tem uma coisa que eu acho que vai ser muito legal para vocês verem depois, que se chama Enciclopédia Povos Indígenas do Brasil, Mirim. Vocês já ouviram falar as professoras? Está no site do Instituto Socioambiental e é todo o conteúdo sobre povos indígenas brasileiros pensado para as crianças. É ótimo. Tem muitas imagens, aí dá para ver que tem casas de povos indígenas que são feitas de barro, tem casas que são coletivas, tem casas que são cada família na sua casa, varia muito, depende muito da população, do lugar onde ela vive. Vocês conhecem os diferentes biomas do Brasil? Sim? Diz aí um. Mangue, tem o Cerrado, aí tem a Floresta Amazônica, tem a Mata Atlântica, tem o Pampa, né? Tem a Caatinga, certo? Então, os diferentes povos indígenas que vivem nas diferentes regiões, nos diferentes biomas, eles vivem de maneiras diferentes. Eles caçam e pescam de maneiras diferentes, eles têm formas muito particulares de se relacionar com a natureza e com os outros povos indígenas. Então, é importante pensar sempre que não existe o índio, mas existem os povos indígenas. Então, aqui nós temos uma pessoa que é Pancararu, uma pessoa que é Pancararé, uma que é Caingangue, uma que é Aimara, mas existem também os Guarani-Mibiá, os Guarani-Kaiowá, os Yanomami, os Kayapó, os Craô. Isso só para falar alguns, que, como eu disse para vocês, são mais de 260, tá certo? 300 e lá vai, um monte. 305 povos indígenas diferentes no Brasil. Isso significa, por exemplo, se a gente for pensar a distribuição deles, eles estão espalhados por todo o Brasil, todo o território nacional tem povos indígenas. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém já foi no Museu dos Povos Indígenas? Não? Tem um museu aqui em São Paulo, né?
Dá para ir lá também, no final de semana, é bem legal. Fala. Aí eu não sei, vamos perguntar para as mulheres indígenas que estão aqui. Faz a pergunta aqui no microfone para sair na transmissão. O que a cor vermelha representa para os povos indígenas? Sofia. Sofia, respondendo a sua pergunta, depende. Como a professora Carolina, ela mencionou, cada povo tem uma representação, tem uma cultura, vamos dizer, tem um ritual, uma dança. Tá? Para o povo aimara, vou ser mais específica, né? O vermelho ele pode representar, né, a luta, o sangue. Ele pode representar, por exemplo, nós temos uma flor que se chama flor cantuta, que é uma flor muito predominante na região da Bolívia. E essa flor, ela tem 3 cores, que a gente fala na língua do colonizador, em espanhol, rojo, amarillo e verde, que é vermelho, amarelo e verde. E o vermelho, ele representa força. Alguém quer responder, Ivone? Então, como a parente acabou de falar, né, cada povo, né, tem sua. Para a gente, nós Pancararu também, né, a cor vermelha representa a força, a luta, né, o enfrentamento para a gente estar no dia a dia. E, assim, nós Pancararu, a gente usa mais a branca, né, com um símbolo, tipo, a gente faz as pinturas tipo bolinha, né, no corpo, né, e o sinal da cruz, né? Aí a gente usa mais o branco do que o vermelho. Não, só vou falar para vocês que geralmente essa cor vermelha, né, que nós indígenas usamos para fazer as pinturas no corpo, ela é extraída do urucum, né? Essa cor vermelha é extraída dessa semente, é moída e tal, e aí é usada. Aí também tem uma outra semente que é o genipapo, que é na cor preta, que também é bastante usada. Nós indígenas usamos bastante nas pinturas corporais. E até essa daqui que está pintada aqui no meu braço, que é o genipapo. Que até essa pintura que está aqui no meu braço é feita de genipapo, que eu pedi para um parente fazer para mim, né? Que eu acho bonito, aí eu falei, faz aqui, parente. Aí ele fez. Aí é genipapo, ela dura de 15, quase 20 dias, né, no corpo da pessoa. Aí é bom que apaga, depois você faz outra, né? Diferente. Eu gosto por causa disso. Ivone, você pode, por favor, explicar por que você chamou as outras componentes da mesa de parente? Sim, porque somos parentes, né? Somos parentes de luta, somos parentes de ancestralidade, de força, de resistência, porque de todo lugar que a gente está, falou que é indígena, a gente sabe, parente, então é meu parente, porque eu sei que eu posso contar com eles, com os meus parentes. E é muito importante para a gente, porque a gente se une muito para lutar, para ter força. E quanto mais nós, parentes, estivermos unidos, para a gente é muito gratificante e é muito importante. Só complementando a fala da parente, que é uma forma de nós nos cumprimentarmos enquanto povos originários. Vocês estudaram na escola que o Mapa Mundi, né? E ele foi separado por países, continentes. Nós falamos parente porque, infelizmente, pelo colonizador, né? Vou ser mais específica. Pelo colonizador, ele separou os povos. Todos nós éramos unidos. Todos nós éramos os povos originários. Só que, infelizmente, com a colonização, com a invasão que teve, não só no Brasil, mas no mundo em si, foram feitas as fronteiras que nos separaram. E aí, dependendo da questão geográfica, né, em si, nós fomos separados.
E sempre a gente relembra isso, né? Nós somos parentes de sangue, somos parentes, temos muitas coisas em comum na questão cultural, podemos nos assimilar na questão linguística, né? Na língua, nos costumes. Algumas etnias somos muito parecidas na aparência, né? Cabelo mais liso, outros têm cabelo mais encaracolado, outras têm um tom de pele mais marrom, vamos dizer assim, né? Outros têm um tom de pele mais claro, mas ser indígena está muito mais relacionado, não só na questão da aparência, mas na questão cultural em si. Naquilo que você se declara, naquilo que você sente dentro de você e que você também conhece os seus ancestrais, né? Depois vocês podem perguntar para o seu pai, para a sua mãe, sobre a sua ancestralidade. De onde vocês... Quem foram seus avós, os seus tataravós? Será que eles sempre moraram aqui em São Paulo? Será que eles não vieram de outros estados, de outros países? Se vieram de alguma aldeia e migrou aqui para São Paulo? Isso é um resgate da ancestralidade. E sempre menciono isso em várias palestras e mesas, que nós, enquanto povos indígenas, nós fomos separados, né, por povos e nações. Quer fazer uma pergunta? Meu nome é Giovanni. Que os índios, eles fazem roupa de folha e de bananeira. Eu queria ser os índios. A pergunta foi porque os indígenas usam roupa de folha e folha de bananeira? É isso? Meu nome é Manuela, complementando a palavra dele. Ele quis dizer por que os índios usam roupas de folha de bananeira, e ele falou que queria ser um índio para usar roupa de bananeira também. Só que eu tô falando na parte dele. Meninas, vocês querem responder? Assim, então, faz parte da cultura indígena, quando o colonizador chegou aqui, os povos indígenas não usavam muita roupa, né? E aí, o colonizador que trouxe essa coisa do indígena se vestir. O indígena fazia as peças que ele usava, ele confecciona, né, seus trajes de vários materiais, e faz parte da cultura dele, do costume. E aí, hoje em dia, em algumas aldeias, em algumas terras indígenas, os indígenas usam as roupas que pertencem ao seu povo, da sua cultura, e em algumas usam roupa normal, assim, igual a gente está vestido aqui. Lá na minha aldeia, eles usam de palha. Você já viu palha? Eles fazem saias, eles fazem no modelo do biquíni, na parte dos peitos, para cobrir, para a gente dançar, pular, brincar, festejar, para fazer uma comemoração e passar também, né, para as nossas crianças como que faz, como é que a gente cultiva, como é construído. A gente tem outra pergunta. Meu nome é Pedro. Eu queria saber se essas roupas significam alguma tribo. Se as roupas variam de grupo indígena para grupo indígena. É isso que ele está perguntando. Como é que, por exemplo, se a roupa é de palha só na sua etnia ou em outros povos também usa palha? É que assim, eu usei a palha para ele ter mais uma noção do que é. Para a gente é croá. Se eu não me engano, a parente Pancararu também. Que a gente somos parentes, mas bem mais próximos, porque a gente é bem ali da divisinha junto. Vamos dizer, fomos separados pela fronteira, pelas ruas, rodovias. Então, da minha aldeia com a aldeia dela, a gente usa croá. Tia, o que é croá, tia? O que é croá? É a palha. É difícil explicar tipo, croá em si. Por isso que eu usei a palha, porque ele é parecido com aquela palha seca,
Só que pra gente, a palha ainda é fina, ela chega a ser mais grossa. Eu acho que a Parente pode explicar melhor. O croá é para entender, né? Nasce no mato, né? Aí é tipo uma palha mesmo. Só que ele é tipo é um mato verde. Aí tem que tirar, tem que tecer, tem que pôr para secar para depois virar o croá. Para depois ele virar o croá que a gente faz o roupão. A gente mesmo na nossa aldeia, como Pancararu e Pancararé, a gente tem uma vestimenta que é grande, que é feita toda de croá, que é um praiá que a gente fala que é o nosso encantado. Tem aqui um pequenininho que é feito de madeira na nossa aldeia e a gente tem a nossa tradição aqui mesmo em São Paulo. A gente temos roupão que é vestimenta e ele é todo feito de croá, né? Que é um mato lá da nossa aldeia. Perguntas. Eles dependem da árvore também. Sim, dependemos da árvore, da água, do vento, de tudo a gente depende. Para a gente é muito importante lá. Então, temos também eu sou artesã, sou Pancararu, meus artesanatos estão lá embaixo, né? Também depois passar lá, dar uma olhadinha também para vocês verem. Eu trabalho bastante com a semente de açaí, né? Que é uma semente. Ela não, como é que fala? Ela não faz mal à natureza, né? Ela é bem aproveitada. E é muito importante a gente ter, né? Geralmente, a maioria usa os brincos, né? De penas, né? Tem os acessórios, tem também os de cabelo também, né? Que é para a gente enfeitar, para a gente ficar mais bonitas, né? A gente já somos, né? Mas ficar mais. Eu queria falar aqui um minutinho. Meu nome é William, faço parte do Projeto Juninho. E, recentemente, o presidente Lula homologou a demarcação de 2 terras indígenas, se eu não me engano, acho que na Bahia e no Mato Grosso. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre as questões de políticas públicas, o que ajudem vocês, assim, já que a gente vive nesse mundo de política, né? A importância de políticas públicas. Sim, só me apresentando novamente, né? Eu sou estagiária de psicologia, tá? Atualmente estou na coordenação de povos indígenas da Prefeitura de São Paulo, Secretaria de Direitos Humanos. Bom, o que eu posso falar de uma forma mais, né, simplificada, né, para o nosso público, falando sobre a questão de políticas públicas, o marco temporal, ele é, de fato, há interesse em várias, né, vamos dizer assim, tem várias pessoas interessadas nessa questão do marco temporal, né? É a questão do agronegócio, a questão dos povos originários, há interesse também, muito relacionado à questão também do capitalismo, né? Muitos povos estão sendo, muitos parentes, recentemente, há 2 semanas atrás, nós tivemos a notícia de uma parente Pataxó, né, não predominantemente da região, Pataxó, que foi assassinada. Ela foi assassinada próximo da sua aldeia, né? E isso foi de uma forma assim, reverberou bastante na mídia, né, na televisão. E a questão do marco temporal, muitos indígenas, né, dos seus territórios estão sendo assassinados por essa questão, né? E falando em específico na política pública, nós temos algumas representantes, como a nossa ministra Sônia Guajajara, né? E nós temos também a nossa deputada federal, Célia Chacriabá, no qual ela também, no Senado, ela menciona essa questão sobre o marco temporal, né? E uma das pautas que ela menciona bastante é sobre essa questão da violência, né? Porque de fato, existe a violência, mas a violência, ela muitas vezes não é mencionada, né? Vários povos indígenas são resistentes nessa questão, né, das invasões, né? Muito essa questão da demarcação. Foi dado, já em 1500, já foi dado essas terras, né? E por uma determinada lei, foi determinado que aquelas terras não pertencem mais àqueles indígenas, né? E por uma questão de resistência, eles continuaram ainda.
E a deputada, ela menciona sempre essa questão histórica, né? E ela também menciona em algumas audiências a questão, principalmente do marco temporal, junto com as etnias, que de alguma forma isso se traga mais para a rede midiática, né? Porque, infelizmente, só dessa forma você vai poder fazer a inserção da política pública, né? Para que todos tenham ciência, né? A princípio, eu posso te responder de uma forma mais simplificada sobre essa questão do marco temporal. Só para as crianças, marco temporal é uma tese que diz que os indígenas têm direito a ocupar somente as terras que eles ocupavam a partir de 1988. E aí a grande questão é, se os indígenas estão aqui desde que o Brasil foi invadido, porque só em 88 a gente está pensando, por exemplo, que as terras são desde 1500. É mais ou menos isso, assim, muito rapidamente. Perguntas? Meu nome é Manuela. Não é muito uma pergunta, eu queria falar sobre os acessórios. Eu tenho uma professora que ela usa um acessório de, acho que de palha, não sei, aqui, e usa um brinco de pena. Ah, muito bom. Então, a gente tem, né, bastante pessoas compra, né, os acessórios porque acha bonito, muitos que compra para guardar de recordação, deixar. Os professores geralmente também compram para mostrar para os alunos, né, como é feito as nossas peças, né, e para a gente é muito importante. Posso falar? Eu queria saber como é feito, quais os instrumentos e qual é a dança de vocês, assim. Vamos fazer bloquinho de 3 perguntas? O que vocês acham? Para não responder uma a uma? Pode ser? Então, a dela, daí eu vou na dele, como ela já fez, aí vocês perguntam, aí vocês respondem. Aí depois a gente faz outro de mais 3. Dependendo do bioma, o tipo da roupa muda, que tem de palha, de folha. Meu nome é Sofia. Quais são os principais aspectos da sua língua nativa e como ela é preservada e promovida? Muito bem. Respondendo a primeira pergunta, nós, Pancararu, nosso ritual a gente chama como toré, né? Que é uma dança que a gente faz, né? Só nós os praiá, e a gente convida também o pessoal para dançar. Aí a gente aqui é o toré dos Pancararu, porque cada povo tem um jeito de fazer sua atividade. Respondendo sobre as vestimentas, nós também, Pancararu, mesmo estando sol, estando chovendo, toda a gente é a mesma vestimenta. A gente também brinca quando está chovendo, quando está calor, quando está sol. Então, assim, é a mesma vestimenta que a gente tem. E respondendo sobre a língua materna, muitos povos foram tirados, né, a sua língua materna. Fala assim, tirado porque foram tirados da gente. Nós mesmos, povos Pancararu, a gente não temos a nossa língua materna. Tinha dos mais velhos, mas como já se foram, a gente não acabou pegando, né? Porque é muita correria, muita coisa, a gente acabou não pegando. Então, assim, nós, povos Pancararu, a gente não tem a nossa língua materna, mas a gente gostaria muito de saber, de poder recuperar. E a gente está correndo atrás para a gente ver se a gente consegue, né, dos nossos anciãos, para ver se a gente consegue a nossa língua materna, mas nós, povo Pancararu, a gente não tem. Bom, falando sobre a língua materna, saindo um pouco do Brasil, na Bolívia a gente tem o Estado plurinacional. Mudou recentemente a Constituição, no qual ela de forma obrigatória, o Aimara, ele deve ser falado nas escolas, das universidades, como em outros países, como no Paraguai, que é o Guarani, no caso, não é o Aimara. Então, para que você tenha
vamos dizer assim, essa memória da sua a memória da sua língua materna, né? Porque a gente não fala a nossa língua materna, né? A gente fala a língua do colonizador. Vocês sabem, né? Que o português é língua do colonizador, não sabem? Então, aí, cada etnia, cada povo tem a sua forma de se comunicar, né? Como a parente mencionou, tem algumas etnias, né? Algumas, vamos dizer assim, aldeias que se perderam por causa desse etnocídio, né? Essa destruição que no processo de colonização, algumas aldeias elas foram destruídas, né? Então se perdeu a cultura, os costumes, e algumas etnias ainda têm essa resistência, né? Mas no caso de alguns países vizinhos aqui do Brasil, onde há uma grande predominância, e que também aqui no Brasil nós temos alguns representantes indígenas no Poder Legislativo, Executivo, no Senado. Nós temos uma ministra, que é a Sônia Guajajara, né, primeira ministra nos povos originários, né, uma indígena Guajajara, que é a etnia dela. Como havia mencionado, Célia Chacriabá, que também é deputada federal, que também é uma guerreira, né? E aí o que acontece? Essa predominância da língua, ela também é um ato de resistência, né? Infelizmente, vários nossos ancestrais morreram, né? Sem poder transmitir isso. Que o pai e a mãe, ele transmite muito isso para o filho, né? E, infelizmente, na cidade, vou dizer assim, na cidade, para você não sofrer racismo, para você não sofrer preconceito, para você não ser discriminado, às vezes você não pode falar a língua materna. Porque aí você sofre bullying na escola, sofre nos lugares onde você frequenta. Então, isso aconteceu com vários parentes indígenas, né? Que por uma questão de racismo, eu uso sempre essa palavra, preferiram se esconder, não falar, não dizer que é indígena, né? Mas essa questão é importante ser mencionada, porque isso a gente consegue ver muito assim de perto nas cidades, né? Que se perde um pouco essa questão cultural, e como muitos parentes mencionaram, muitos vêm aqui para a cidade, né? E infelizmente às vezes não voltam para suas aldeias, ou não voltam em si para conhecer a sua linhagem, né? A sua ancestralidade. E aí se perde um pouco essa questão linguística. A plateia tem uma pergunta anônima. Mas antes da pergunta anônima, vocês perceberam que chegou mais uma convidada, né? Daí é chato a gente não dar boas-vindas para a convidada, né? Ela acabou de chegar. Então vamos deixar ela falar e aí a gente vai para as perguntas de novo? Pode ser? Então seja bem-vinda, Casey, fica à vontade. Flechacacá. Boa tarde, meu nome é Acaíse Funiô. Sou indígena Funiô, lá de Pernambuco, Águas Belas, mas moro aqui na cidade de São Paulo, em contexto urbano. Alguém tem alguma pergunta? Vou aqui, ó, já tinha uma pessoa na fila, mas tinha uma pergunta anônima. Então a gente vai na pergunta anônima, depois aqui para você, tá bem? Pergunta anônima é como que você faz o seu cocar? Aí a gente faz a mesma rodada de 3 perguntas e vocês vão respondendo. Pode ser? Quem aqui vai fazer a pergunta? Não esqueça de falar o nome. Meu nome é Caroline e eu quero perguntar qual é a relação da sua comunidade com o governo local, nacional e como isso impacta a sua autonomia e direitos. Tá. Arrasou. Tem mais uma aqui? Pode ser 4, gente, porque mais 2 pessoas levantaram. A gente reúne 4 perguntas e vocês respondem. Então, tem um ali e depois aqui. Oi, meu nome é Marcos e não é muito bem uma pergunta. Ano passado eu fui para Pernambuco, foi muito legal. Eu comprei um monte de coisa. Maravilha! Perfeito! Então a gente vai, gratidão por compartilhar, a gente vai para as outras 2 perguntas aqui, tá bem? Aqui.
esqueceu de falar seu nome. Olha lá, meu nome é Giovanni. Meu nome é Giovaninho. Os objetos é feito de quê? Os instrumentos dos indígenas. A última. Por enquanto. Agora a 4 de 4. Como os povos que vivem nas aldeias estão vivendo bem com os desmatamentos que estão tendo nas florestas e tal, nas matas? Perfeito. Fiquem à vontade. A primeira pergunta foi do cocá, né? A gente é artesão, faz o cocá com barbante. Essa pena aqui vem da nossa aldeia. Então, assim, como eu falei, eu sou indígena em contexto urbano, mas eu nasci na minha aldeia. Todo ano, a cada 3 meses, eu estou indo na minha aldeia para fazer meus objetos, né? Que aqui não tem recurso, não tem material suficiente. Isso daqui, ó, pena de arara, que tem que coletar lá. Pena de arara também, essa amarelinha, e esse é o barbante normal. É igual fazer uma costura. Alguém já costurou a mão aqui? Já? Não? Ninguém? Nunca conseguiram costurar a mão? Então, é igual fazer uma costura à mão. Ó. Trançar. Alguém já trançou um cabelo? Então, ó, é igual trançar um cabelo. É muito fácil. O colega perguntou do que é feito os artesanatos, né? Ó, esse daqui é uma cabaça. Essa cabaça vive na água. Ó. E aqui dentro é milho. A gente coloca semente de milho, feijão. Dependendo de cada povo, né? Que a gente não chama tribo, a gente chama povo, nossos parentes, né? Dependendo de cada povo, cada um coloca uma coisa diferente, uma semente diferente aqui. Agora, a colega ali falou... coleguinha falou que como é que a gente se dá com diferentes governos, não foi isso? Municipal, estadual e federal, né? Então, aqui a gente está a nível municipal, a gente veio através do COMPISP, do COPIND, né, que é a coordenação dos povos indígenas aqui em São Paulo. A gente luta por políticas públicas, todo mês a gente se reúne, né? Eu não faço parte do conselho, né, eu acompanho, eu sou indígena, mas só acompanho o conselho há uns 2 anos. Aí a gente luta, pede políticas públicas, né? Esses dias a gente estava fazendo uma carta para conversar com o secretário municipal de saúde, né? A gente está esperando, aguardando respostas. É assim que a gente faz ofícios, pedem, é igual a nível estadual, a gente se reúne todo mês, né? Agora a gente está lutando pela a Lei Aldir Blanc, né, da cultura, que veio 10% de cotas para indígenas, para... Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Para vir 10% de cota para indígenas, para cultura. Então, eles estavam tentando fazer um projeto, só que eles falaram que não pode fazer projeto, né? Projetos a gente pedir um monte de coisa, pedir e fazer um orçamento, só que não pode vir projeto. Então, a gente falou que queria o quê? Uma formação cultural. Então, aí a gente vai formar agentes culturais, vai aprender a como fazer elaboração de projetos. Esse é a nível estadual. A nível federal, a gente está se reunindo a partir do dia 22, vai passar uma semana, até dia 27, no acampamento Terra Livre. Vários indígenas, né, lá em Brasília, lutando por direitos. Né? Aí, como eu falei, que vai ter reuniões. Aí, lá em Brasília, vai acontecer várias reuniões ao mesmo tempo de vários estados. Aí eles vão lutar por políticas públicas lá, fazer ofício, escrever uma cartinha para o secretário, para o presidente. É assim que a gente se organiza, mais ou menos. Conseguiram entender? Conseguiram. Vou passar para... Só uma coisa, não arranca a pena da arara, né? Não, a gente não arranca. A gente
a maioria que vai caindo, né? É igual nossa pele, às vezes ela não vai descamando. Então, a pele deles é as penas, né? Aí vai caindo as penas, a gente vai retirando e vai juntando para fazer nossos artesanatos. A gente pede muita licença para a natureza, dependendo do nosso bioma, que nosso é lá na Caatinga, né? Lá onde tem cacto, né? Muito seco lá. Aí a gente vai pedindo licença para os passarinhos, para a natureza de lá, para a gente fazer nosso artesanato. Obrigada. Alguém aqui do fundo quer fazer alguma pergunta? Aqui tem 2. Ó, tem um aqui também. Quer fazer? Peraí, Quem não? Referente à pergunta do desmatamento, a gente, povos indígenas, a gente não lida bem, porque a gente utiliza a natureza para tudo. A terra é sagrada para a gente, a água, as florestas. Então, como a parente falou, no maracá dela, ela falou que coloca milho. A gente, Pancaré, coloca semente de... Ai, como é o nome? Pau-brasil. Então, tipo, na minha aldeia tem? Sim, é raro encontrar hoje em dia. Por quê? Por causa do desmatamento. Então, a natureza é muito importante para a gente. Se a gente for para uma aldeia, você percebe o ar diferente, por causa das plantas, elas auxiliam na nossa saúde, no nosso modo de vida. Então, para a gente é muito importante. Quando a gente fala que a gente é contra o desmatamento, é por causa disso. Às vezes, a cidade ela é muito poluída pela falta de árvores, falta do verde, porque onde você olha, você vê muita construção, prédio, essas coisas. Tenho aqui. Posso... Fica à vontade. Completar não, fazer mais uma colocação. E assim, nós, povos indígenas, temos uma maneira diferente de se relacionar com a natureza, né? Porque é onde nós precisamos da natureza, das florestas, onde está a nossa história dos nossos antepassados, e precisamos dela para nossas futuras gerações também. Então... E, assim, os povos indígenas, eles são os grandes guardiões das florestas, porque se você vê no nosso país, no Brasil, geralmente a maioria do mosaico verde é onde estão as terras indígenas, né? É onde o povo indígena está protegendo. E, assim, eu venho de uma terra indígena, que é a terra indígena Mangueirinha, né? Que se localiza no sudoeste do Paraná, onde tem a maior floresta nativa de araucária, né? Araucária, para quem não sabe, é o conjunto da árvore pinheiro. Esse pinheiro, ele produz o pinhão, que é um fruto que é muito importante na nossa alimentação, lá dos caigangues, foi e ainda é. E esse clima, mês de abril que está chegando agora, faz parte da festa também que a gente faz lá em abril, porque é um fruto bastante importante para a nossa cultura lá. Como que essas comidas Aqui, quem que era? Qual é a comida típica de vocês? Não tem problema. Ele perguntou qual é a comida típica dos indígenas. Espera aí, que tem um aqui também, que quer fazer um comentário. A gente vai fazer a rodada. Tá. Era uma coisa que a minha mãe me contou. Que ela era de Portugal, que eu não sabia. Gratidão. Marcos, não dá, você é muito fofo, cara. Gente, troca. Como são transmitidos os conhecimentos tradicionais, como medicina natural, artesanato e histórias orais, para as gerações mais jovens? Gente, não dá para mim. Eu quero Mais uma? Acho que a moça não vou esquecer. Tá bom. Pode começar aí. Quer que seja assim? Isso. A comida típica de cada um. Vamos nessas duas por enquanto vocês vão elaborando, então? Mas vamos fazer um combinado? Nada do que vocês perguntarem aqui está errado.
tá? Não quero ninguém se sentindo mal. Se quiser compartilhar alguma coisa, pode compartilhar. Agora é hora de dialogar. Aqui a gente vai aprender. Então, a gente já aprendeu que não é tribo, é aldeia. A gente já aprendeu que não é índio, é indígena. Não fiquem com vergonha de perguntar, tá bem? Não tem certo ou errado aqui. Todo mundo está aprendendo. Quem está sentado ali está aprendendo também. Tudo bem? Aí vocês não ficam tímidos de perguntar. Então, a gente vai para essas duas primeiras e depois vocês vão trazendo mais dúvidas aqui para as palestrantes. Tá bem? Para começar, eu queria responder sobre a homologação de terras. Foram 14 terras prometidas pelo Lula que ele ia demarcar. Ele já demarcou mais 2 essa semana, dos Pataxós. Isso. E a gente está pretendendo nessa ATL, acampamento Terra Livre, onde vai todos os povos indígenas de todo o Brasil. A gente vai pressionar um pouquinho mais para ele demarcar mais 2 terras indígenas. Sobre comidas típicas, na minha aldeia, do meu povo, eles gostam muito de tapioca, cuscuz, cuscuz com leite, cuscuz com ovo, cuscuz com carne seca, cuscuz com queijo, e tome cuscuz. E café. Cuscuz. Eu queria só responder uma pergunta que ficou perdida, que é a seguinte: cada bioma do Brasil, as populações têm vestimentas diferentes, e como os pássaros são diferentes, o jeito de fazer os ornamentos também varia e as penas usadas também variam, porque os pássaros são diferentes, né? E tinha uma outra coisa que eu queria responder de alguém que perguntou aí, mas, enfim, me esqueci. Como preserva o costume, era isso? Como preserva o costume? Isso. É o seguinte, é uma coisa bastante... Muito obrigada. É uma coisa muito importante saber que os povos indígenas, eles foram muito perseguidos pelo governo do Brasil, tá? E alguns lugares, por muito tempo, foi proibido falar as línguas originárias. As crianças, então, não podiam aprender, porque era proibido falar a língua. Então, tem uma coisa que a gente precisa lembrar, que a perseguição, por exemplo, que os povos quilombolas sofrem, né? A perseguição que os povos indígenas sofrem, ela tem a ver com interesses financeiros, ou seja, com as pessoas que querem ganhar dinheiro com as terras e tudo mais, e tem a ver também com uma ideia de superioridade de quem é branco. E aí todo mundo, indígena, pessoas negras, tá certo? Todo mundo que não é branco é visto como sendo inferior e como tendo uma cultura que não é importante. E isso é errado. Por isso é muito importante, por exemplo, um encontro que nem esse que a gente está tendo aqui. É muito importante, por exemplo, o acampamento Terra Livre, que vai acontecer em Brasília. Vocês precisam prestar atenção, vai aparecer bastante na TV. Vocês vão ver, todos os parentes delas vão estar reunidos lá em Brasília. Tá? Prestem atenção nisso. E lembrem sempre das diferenças. Os povos indígenas são diferentes, tá bem? Temos 4 perguntas desse lado. É que faltaram as 2 que foram feitas antes para o pessoal responder, aí a gente vai para as outras rodadas. Olha, a nossa comida típica lá da nossa aldeia, lá em Pernambuco também. Eles adoram cuscuz. Cuscuz, não, Maria, cuscuz com jabá não tem o que tirar. Adoram. E a gente também tem a nossa comida típica, que é o pirão, né, que a gente faz. Até aqui mesmo em São Paulo, nossos encontros que a gente tem todo ano, a gente faz o pirão, né? Que é com o pirão da carne, com a farinha, arroz, né? Aí é uma delícia. E para a gente poder estar mantendo, respondendo a pergunta ali da querida, tá mantendo a nossa tradição com nossos jovens, com nossas crianças, a gente sempre tenta fazer isso, não deixar morrer a nossa cultura. A gente faz oficinas com eles, a gente faz essa festa anual, que é para eles estar lá dançando com a gente, para eles estar se aproximando, para eles saber que eles são indígenas, porque, igual a gente falou, é muito difícil hoje em dia se identificar
como indígena, porque muitos olham para a nossa cara e falam, no termo deles, você não é índia, você não tem cara de índio, né? E, então, assim, aí acaba muitas crianças, jovens mesmo, não se identificando, né? E para a gente é muito triste. E para a gente não deixar eles assim, a gente faz as oficinas, né? A gente faz palestra, a gente mostra para eles que sim, eles podem estar se identificando que é indígena, que tem uma história, né? Que está no sangue deles, né? Aí por isso que a gente não deixa as crianças nem os nossos jovens fora das nossas atividades. E sempre a gente está com eles. Vocês vão responder a mesma pergunta ou a gente pode abrir as próximas, só para pensar aqui na dinâmica? Eu posso ser específica nessa questão da segunda pergunta, né? Que, assim, de uma forma resumida, a comida ela é particular de cada etnia, né? Ou cada nacionalidade, cada povo, vamos dizer assim, né? Então, em lugares cálidos, vamos dizer, em lugares quentes, a mandioca é muito utilizada. Por exemplo, na região da Bolívia, do Peru, tem algumas regiões que faz muito frio e tem regiões que faz muito calor, como no Brasil também, né? Então, na região onde tem uma grande predominância dos aimaras, que é uma região um pouco mais fria, que é a região do altiplano, que a gente fala, nós temos o costume de consumir bastante sopa, verduras, tudo cozido, né? Então, nós temos nosso chunho, nossa tunta, o nosso milho amarelo. Aqui vocês têm um milho, né, desse tamanho, o nosso milho é o dobro dele. Os grãos são maiores. Então, tem algumas particularidades, tem algumas coisas, algumas sementes, algumas frutas e algumas, vamos dizer assim, algumas coisas bem, bem próximas, assim, né? Respondendo à segunda pergunta, essa, vamos dizer assim, essa oficina, né? Não vou dizer palestra, essa roda de saberes que a gente está fazendo, que a gente está passando um pouco da nossa cultura, um pouco falando de cada etnia, de cada povo, né? E vocês também trazendo essa dúvida, isso já é uma troca, né? Que com certeza vocês vão contar para os seus pais, né? E seu pai ou sua mãe pode ser que ele se identifique. Porque acontece isso bastante. Você conta para o teu pai e para tua mãe, filha, você sabe, isso, né? De fala de muitas pessoas que participam de roda de saberes. Ah, filho, você sabia que sua mãe era indígena? Você sabia que seu avô era indígena, sua tia? Então, aí também você começa fazendo essa conversa junto com seus pais, com seus familiares, buscando essa ancestralidade. Isso é importante, né? Tanto numa universidade, vocês estão numa universidade, essa troca ela pode ser feita em vários lugares. Pode ser feita numa UBS, falando em específico na questão da saúde, pode ser falado na escola, pode ser falado na associação onde vocês participam, que vocês gostam bastante. Então, essa troca de saberes é uma troca para que essas informações que vocês estão nutrindo, estão recebendo, vocês possam multiplicar. Então, a gente vai agora para a nossa última rodada de perguntas. Não, penúltima? Então, ó, vamos organizar um pouquinho. A gente recebeu aqui uma proposta de uma atividade que vai acontecer lá embaixo. Então, primeiro eu quero saber aqui com os organizadores quanto tempo a gente tem, porque começou com certo atraso, se a gente consegue estender mais uns 10, 15 minutinhos aqui, e aí a gente vai encerrar essa atividade com uma surpresa lá embaixo. Pode ser? A gente consegue atrasar um pouquinho do horário? Então, perfeito. 2 rodadas de perguntas, e aí depois a gente vai para as nossas considerações ancestrais. Ó, vamos 1, 2, 3 para saber quem que vai falar, tá bem? Primeiro, eita, nós. Bastante gente. Então tem um aqui, entendeu? Para ficar legal. Um aí, um aqui. Oi, meu nome é Melissa. Eu queria saber onde eles dormiam. Os povos indígenas dormem. Bom, Melissa. Eu queria saber como vocês lidam com a associação da característica física não, de vestimenta com fantasia. Se incomoda, se não incomoda? Mais um aí. Ó, vamos fazer 5 agora. Tem muita gente, 5 depois. Tá bom? Eu queria saber como que os povos indígenas se espalharam, porque vocês falaram que tem várias tribos e
etnias. Eu queria saber de onde partiu e como se eles se espalharam. 2, vamos para a terceira. A gente vai dar prioridade para quem não perguntou ainda, pode ser? Meu nome é Ana. Eu gostaria de saber qual foi o maior impacto psicológico, né, que vocês notam dos povos de antes para agora. Qual que foi esse impacto psicológico dentro de vocês? Que hoje aqui vocês são uma representação, mas como que é lá dentro, estar lá dentro, participar, ouvir, como que é como que está sendo, né, essa transição do antes para o agora, em questão a parte psicológica mesmo? Responde ou começa? Bota mais um. Mais uma? Mais uma. Daqui a pouco. Mais uma rodada. Meu nome é Maria Eduarda. Como sua comunidade encara a educação formal e quais são os esforços para preservar e promover a educação tradicional dentro da comunidade? A gente pode fazer assim para otimizar, né? Cada uma responde uma pergunta, a menos que seja algo muito específico da representação de vocês, porque tem mais pessoas perguntando. E aí, dependendo, se cada uma responder e vocês se sentirem contemplados, a gente consegue abrir mais perguntas. Pode ser? Então, fiquem à vontade. Eu vou começar. Aí vocês vão dizendo qual a pergunta vocês estão direcionando, porque a colega se sentir confortável, parte para outra pergunta e a gente consegue mais perguntas aqui do pessoal, tá bem? Eu acredito que essas perguntas contemplam todo o meu povo, né? Como eu falei, eu sou Funiô, sou lá de Pernambuco, Águas Belas, né? Assim, a gente tem a aldeia, a cidade e a tribo. A tribo é um ritual religioso onde acontece durante 3 meses. A gente vai para lá para dormir. Homens e mulheres, como a mocinha perguntou ali, ficam separados durante esse período de ritual. Só que esses 3 meses, porque a gente trabalha, a gente faz nossas atividades, então durante o dia a gente corre atrás das nossas atividades. Mas durante a noite a gente vai lá para o nosso lugarzinho sagrado, que se chama Oricuri, né? Fazer nossos rituais sagrados, onde a gente fica em um momento espiritualizado, né? A gente fica sozinhos, isolados, o não indígena não participa, só pode entrar indígena Funiô ou Cariri Xocó, que é um povo que mora lá em Alagoas, que tem uma tribo lá em Alagoas, Porto Real, do colégio, e ela fica um pouco mais próxima da gente. Então, eles podem entrar, porque eles conhecem o nosso ritual sagrado e eles têm os rituais sagrados dele também, que é bem parecido com o nosso. Então, assim, eu acredito que já contemplou todas as perguntas, né? Eu quero responder a pergunta. Qual é o seu nome? O que está de jaqueta? William e da Ana. Ana, né? Ana. Isso. Assim, na minha percepção, então, enquanto um corpo racializado, um corpo indígena, muitas pessoas, pelo meu fenótipo, o que quer dizer fenótipo? Pelas minhas características, pelo meu cabelo liso, meu tom de pele marrom, pelo meu rosto, que é redondo, meus olhos puxados. Sempre sofri racismo na escola. Olha a Índia, olha a Índia, olha a Índia, olha a indiazinha, olha a Tainã. Sempre era chamada dessa forma na escola. Isso é racismo. E aí o que acontece? Infelizmente, o racismo ele começa dentro das escolas. Começa os primeiros atos de racismo dentro da escola. E aí o que acontece? O indígena, não o índio, o indígena, ele é muito ainda folclorizado, né? Ele, infelizmente, é muito folclorizado, muito estereotipado. E o que acontece? As pessoas, por serem estereotipadas e folclorizadas, né? Pelo imaginário, nossa, o índio de pena, o índio pelado, o índio de... Como foi, as parentes mencionaram aqui, cada etnia tem o seu costume, a sua forma de se vestir, da maneira que ela gosta.
Cada etnia tem umas que usam cocar com cores diferentes, tem a palha. Então, cada etnia, cada povo vai se vestir da forma que gosta, da forma que se sente bem, né? A partir do momento que a outra pessoa folcloriza isso, é racismo, é discriminação, é uma violação isso. E o que acontece com um indivíduo, com um sujeito que sofre esse racismo? Tem muitas pesquisas que mencionam o grande suicídio em várias aldeias, né? Por muitas questões. Por questão do racismo, né? Muitos indígenas saem da aldeia e vão para o contexto urbano, para as cidades. Muitas vezes não se sentem acolhidos, não se sentem bem. E aí, infelizmente, pela questão da vulnerabilização, do sujeito enquanto ele se sentir vitimizado, não foi acolhido, não consegue trabalho, não consegue um acesso a uma UBS, não consegue voltar à escolaridade, a pessoa volta para a aldeia. E muitas vezes ele volta com vários resquícios de depressão. Algumas pessoas, infelizmente, têm também essa questão dos vícios, né? Usuário de drogas, bebida alcoólica, e isso acarreta muito nessa questão dos suicídios, né? A mente adoece, o racismo adoece, né? E aí, por essa questão, existe um grande índice, e isso minhas parentes me corrijam por gentileza, existe um grande índice de suicídio em várias aldeias indígenas, né? Isso não é falado, né? Mas existe, né? Que é, infelizmente, por essa questão do racismo, do epistemicídio das etnias, e que no qual, infelizmente, vários corpos marginalizados, né, que são vistos aqui na cidade como corpos marginalizados, né, corpos excluídos, corpos não pertencentes da cidade, né, infelizmente ocorre esses resquícios, né, que a pessoa ela é vulnerabilizada e infelizmente ela acarreta várias patologias, doenças, enfim. Eu acho que eu pude complementar a sua pergunta. Mais alguém quer fazer um complemento? A gente pode ir para outra rodada. E aí a gente vai dar a oportunidade para quem ainda não perguntou, porque é a última rodada, pode ser? Tudo bem? Então, a gente vai agora aqui. Eu não lembro desse mocinho perguntando. Oi, meu nome é Arthur e eu quero saber como as casas são feitas. Pergunta anônima. Quando os indígenas estão com frio, o que eles vestem? Aqui eu não lembro dele ter perguntado. Vamos abrir. Meu nome é Luiz Felipe. E como que as crianças são aprendizadas? E aí, aqui mais uma. Meu nome é Guilherme, eu queria saber qual é o tipo de música que vocês ouvem. Peraí, vamos fechar mais antes, a gente faz uma. Vocês estão guardando conta das perguntas? Pronto. Meu nome é Renato, eu queria saber como é que vocês escovam os dentes lá. Ó, a gente vai fazer essa rodada, e aí, dependendo do tempo, a gente vai abrir a última rodada e vai ser de verdade. Aí a tia vai precisar encerrar, porque senão vocês não vão conseguir participar da atividade, que é uma surpresa. Pode ser? Não, mas tem mais 2 pessoas querendo perguntar. Então, vocês respondem essas primeiras perguntas, a gente vai fazer a última rodada, e aí vamos para a encerrar aqui, e a gente vai para a surpresa. Combinado, galera? Fica bom assim? Essa aqui é a penúltima. Aí a gente vai abrir a última com 4 perguntas de quem ainda não perguntou, e a gente parte para o encerramento e vai lá fazer para a nossa parte da surpresa. Vocês não responderam uma pergunta que foi falada no bloco anterior, que foi questionado como que as etnias se espalharam pelo mundo, porque existem várias etnias. Verdade. É verdade, eu tenho que gravar todas. Não. Você vai falar? Ela vai falar? Você quer falar? Tá. Então, nós, povos indígenas, a gente somos muito de migrar,
tá para lá, tá para cá. Então, assim, a gente vai onde tem o nosso sustento, né? Que cada um vai mudar. Por exemplo, vocês moram de aluguel, aí vocês têm que morar perto do trabalho de vocês, não é isso? Então, vocês vão para o lugar que está mais perto do trabalho de vocês, não é isso? O pai e a mãe de vocês, né? Então, aí a gente também vai para onde está nosso sustento, né? Onde a gente consegue fazer nosso artesanato, onde a gente consegue se locomover mais rápido, né? É bem assim a questão da migração, né? De como a gente se espalhou aqui. Que pergunta eu esqueci. Qual era a outra pergunta? A outra pergunta eu vou responder a do Arthur. Vou falar da época tipo do meu avô. A casa do meu avô foi construída. Você já ouviu falar em argila? É uma parte do barro onde a gente colocava tipo estacas. Não seria estacas, é uma parte, um galho. Os galhos mais resistentes, em pé, e abastecia com essa argila. Ela endurece e fica parecendo uma massa muito resistente. E isso, depois a gente vinha cobrindo com as folhas de bananeiras em pé e na parte de cima. Qual era a outra? Ah, tá. Ela quer responder? Então, nós da etnia Pancararu, a gente tem bastante disso, né? As nossas crianças, quando começa, tipo, na escola tal, a gente sempre tem, né, os ritual, tudo, a gente sempre explica para eles, olha, nosso ritual é assim, só que lá fora você tem que, tipo, cobrir o que estão te ensinando, né? Tem coisas que eles não concordam, aí ele chega em casa, mãe, hoje foi falado assim, assim, assim. Aí eu falo, então amanhã você chega e você fala, olha, não é assim que a gente somos tratados, a gente tem tudo uma cultura, a gente tem tudo uma vivência, e eles acabam indo, né, nessa construção, né? A gente, dentro das aldeias, a gente tem, né, as escolas indígenas, né? Aqui no contexto urbano a gente não temos, a gente tem bastante dificuldade, né, de tá indo nas escolas também, a gente está cobrando isso muito, da gente poder estar fazendo, né, as palestras dentro das escolas, nós mesmos, nós indígenas, não um branco ir lá e falar por a gente. E a gente encontra muita dificuldade. Por quê? Porque, para falar a verdade, só se lembram da gente quando é esse dia. Só se lembra da gente quando é esse dia. E a gente está aí há mais de 1.500 anos, sabe? Então, tem hora que até a gente mesmo desanima. Fala, nossa, a gente luta tanto, a gente, sabe, faz uma construção, a gente faz um monte de coisa para chegar a gente não ser valorizado, né? Então, assim, é muito doído para a gente, para nós, povos indígenas. Então, assim, a gente tenta levar isso para a escola, a gente tenta falar com os professores, para as crianças também, como chegar, assim, para elas mesmas, elas não se sentir, tipo, não à vontade, tipo, não vou fazer essa pergunta para eles, vai que eles vão se ofender, ou não sei o quê, sabe assim? Então, assim, até eles mesmos se sentem constrangidos quando é alguma coisa com a gente, né? E a gente também tem que saber lidar com eles, porque eles não têm culpa, né? Porque eles estão aprendendo o que está falando na escola, né? E o que na escola é o quê? É tudo livre, é tudo não sei o quê. Então, assim, para a gente era muito importante a gente ter mais participação nas escolas, em saúde também, porque, querendo ou não, a gente tem uma saúde diferenciada, mas, assim, porque a gente também é muito de fazer chá, tomar banho de erva, sabe? A gente tem o nosso cuidado mesmo, a nossa espiritualidade. Então, para a gente também é muito importante que a gente tenha uma saúde que possa entender também o nosso lado, né? Não só a gente chegar lá e o médico falar, não, toma aqui uma dipirona, você vai ficar boa. Aí a gente quer pensar, não, doutor, mas se eu fazer um chá, posso, né, tomar o chá, depois eu tomar a dipirona, sabe assim? Então, assim, é muito complicado. A gente tem uma OBS lá no Real Parque, né, que é compartilhada com o Não Branco, né? E para a gente é muito de dificuldade, porque a gente chega lá, aí, tipo, não porque a gente já leva nome. Por que eles são privilegiados? A gente não somos privilegiados. A gente está lá porque a gente teve uma luta para a gente conseguir o espaço que a gente tem hoje, né? Que é dentro da própria OBS. Antes de eu vir para cá, eu estava lá na OBS. A gente foi lá,
fizemos um toré, levei meus artesanatos para mostrar para eles que a gente estamos lá na nossa comunidade e a gente precisa mostrar também para os não brancos que a gente também está lá, para ver se eles param um pouco, porque a gente sofre muito isso, né? Ah, por que os índios chegam aqui e são atendidos logo? A gente lutou para nós ter uma equipe indígena. A gente tem 2 médicos, a gente tem 2 agentes de saúde, a gente tem 2 técnicas de enfermagem, uma enfermeira. Então, assim, foi uma luta para a gente conseguir hoje a nossa saúde. Mas, mesmo assim, a gente sofre muito preconceito, né? Por conta somos indígenas e porque eles podem, porque que a gente não pode. Temos a nossa associação também, que é dentro de uma comunidade. Eu moro numa comunidade, né, que antes era barraco de madeira e hoje nós moramos em prédio, porque foi urbanizado, porque tinha pegado fogo. E assim, se eu não sair com a pena, o meu brinco ou o meu colar, eu não sou indígena, na vista dos não brancos, né? Porque eles não vão. Aí, assim, agora, se eu saio assim, nossa, você é índia. Sabe assim? Então, assim, é muito isso. Ora mais pela aparência, né? E a gente tem toda a história, a gente tem toda a ancestralidade lá atrás. E só a gente sabe que a gente passa hoje, ainda mais a gente que mora na cidade, no contexto urbano, é muito complicado. Faltou 2 perguntas. Como os indígenas escovam os dentes quando estão na aldeia? E o que os indígenas vestem quando estão com frio? Olha, gente, eu aqui em São Paulo eu visto blusa de frio. Porque aqui eu tenho que vestir blusa de frio, porque senão, apesar que eu sou muito calorenta, né? Mas eu visto blusa de frio. E escovar os dentes, assim, eu fui criada e nascida aqui em São Paulo. Então, eu já conheci a parte do congate, né? Já conheci. Mas a minha mãe, lá, bem antes, né? Ela dizia que com ervas, acho que com joá, né? Que é uma medicina, é uma planta. É uma planta, né, que tinha, e eles, acho que rapava, né, fazia tipo uma pastinha mesmo, e escovava os dentes, né, na época deles. Hoje não, hoje também já chegou lá o congate, já. Bom, a gente vai para a última rodada de pergunta. 4 pessoas que não perguntaram. E não adianta me olhar com esses olhinhos amendoados, que vocês não vão me ganhar dessa vez. Vai perguntar? Vamos lá, 4 pessoas que não perguntaram ainda. O fundão, ó, tá perdendo aqui pro pessoal da frente, viu? Ninguém perguntou nada. E aí são apenas 4 perguntinhas de quem ainda não perguntou, para a gente poder ir para o encerramento e partir para outra atividade. Temos alguma aqui do lado de cá ou só aí? Pode fazer. Meu nome é Esther. Vocês gostaram da gente do projeto? Ai, não dá para mim. Esther, palma para você, Esther. Quem era que estava com a mão levantada aqui, gente? Aqui. Perguntaram sim. Como os povos indígenas viviam com os animais selvagens? Pronto. Temos mais 2 pessoas que não perguntaram ainda e a gente sabe quem perguntou porque vocês são lindos e a gente decorou o rosto de vocês. Eu sou Mônica, sou assistente social do Projeto Juninho. Quais são os projetos, né, em andamento de vocês? E se vocês gostariam de compartilhar alguma coisa com a gente em frente a isso, para aumentar a conscientização e apoio externo. E por fim, mas não menos importante. Meu nome é Mônica, também, né? Mônica Meira, Mônica Mel. Nós somos assistentes sociais do Projeto Juninho. E eu gostaria de entender como é hoje, atualmente, a educação dentro da aldeia. É considerada a língua nativa de vocês ou só está sendo aplicada a forma tradicional nossa, branca, né?
Podem responder, mas eu quero responder a primeira pergunta. Cara, a gente amou vocês. Eu tô apaixonada. Eu Não sei também. elas, mas eu tô apaixonada. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ó, e eu descobri que dia 28 desse mês vai ter bolo, brigadeiro. Olha. Eu fui convidada, vocês dão os pulos de vocês. As perguntas já foram respondidas? Não. Tá? Então vamos responder as perguntas. Falta mais uma? A primeira a gente é unânime, tá? Eu falei desde o início que vocês foram a turma, sem dúvida, mais especial que a gente teve aqui. Então, antes mesmo de vocês falarem, a gente já tinha dito. Então, agora eu vou passar para responder as outras perguntas. E antes, tem mais uma novidade. Olha só, por isso que a gente tem que... Né, tudo é muito orgânico. Tem só mais uma novidade antes da gente descer, antes da gente ir para as nossas falas de encerramento e antes da gente descer, tá bem? Tem mais uma visita. Aí, a gente vai finalizar aqui as perguntas e fazer boas-vindas para a próxima pessoa que chegou. Fechou? Como eu disse, que nós somos funiôs, né? A Casey, só um instante. A professora está cedendo espaço, então já vamos dar boas-vindas para quem chegou. Pronto. Gente, como todo mundo se apresentou, eu vou deixar a própria pessoa se apresentar, tá bem? Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Vani, sou presidente do Conselho Municipal dos Povos Indígenas em São Paulo pela segunda gestão. Sou membro do Conselho Estadual e agora acabei de chegar de Brasília também, que estava tomando posse da CNPI, Conselho Nacional Indigenista dos Povos Indígenas também, tá? E estava lá no Jaraguá também. Eu digo, acabei de chegar porque eu cheguei cedo, mas eu fui para o Jaraguá também. Eu trabalho com os indígenas lá do Jaraguá, da Tenondé e os demais, estadual e municipal, aliás, nacional, né? Porque eu cheguei de Brasília também. E desculpa meu atraso, que era para me falar primeiramente, né? Mas devido à questão de tanta agenda hoje, eu até falei para a parente aqui que ela fosse dando conta aqui como conselho, né? Mas mesmo que fosse na hora da saída, eu ia chegar e cumprir meu compromisso. Tá bom? Obrigado. Avani, se você quiser aproveitar, foram feitas algumas perguntas e o pessoal vai responder. E aí, se você quiser também complementar, fica à vontade. Beleza, então. Tá bom? Tá. Estamos aqui para isso, para vocês saberem a nossa cultura. Nós somos povos diferentes aqui, né? Sou a mãe da Casey Funiô, mas eu não considero ela minha filha quando está aqui nesse momento. Nós somos todos parentes aqui, tá bom? E as perguntas, que às vezes ela sabe responder. Agora ela me falou ali no elevador, ela falou bem assim, eles perguntaram como escova os dentes. Eu digo, e você respondeu o quê? Que se responde com... Que a gente escovava os dentes lá no Nordeste com juá. Porque o juá tira todo o mau hálito. Assim foi um crescimento da gente, da cultura da gente. Não é porque a gente está com a unha pintada assim de batom de tudo, que às vezes diz, você tem cara de índio? Nós não temos cara de índio, nós somos indígenas. Tá bom? Obrigado. Retomando a pergunta, como eu falei, a gente é funiô. Funiô, a gente fala uma língua que se chama Iatê. Iatê significa nossa boca, nossa fala e nossa língua, né? É a nossa língua materna. Lá na nossa aldeia, lá em Pernambuco, tem uma escola estadual, é uma escola bilíngue, chama Marechal Rondon. Lá eles fazem atividades e uma das matérias complementares é o Iatê, para não se perder a nossa língua, para os mais jovens, assim, da idade de vocês, terem como falar o Iatê. Isso, Iatê. Isso. Eu não cheguei e falei assim para vocês, Sotiacacá. Foi, eu dei boa tarde para vocês na minha língua. Como responde? Então, eu sou Sotiacacá. Boa tarde. Quer tentar? Alguém quer tentar responder para ela de volta? Sotiacacá. Alguém quer tentar? Todo mundo falou. Muito certo. Bem, parabéns aí, ó. Iniciantes IAT. Alguém quer responder? Mas agora
Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não, a gente Vamos encerrou. encerrar? Aí, ó, fizemos o acordo. Perfeito. Vamos encerrar, então? Ó, antes da gente descer, deixa eu vir aqui atrás, porque senão não aparece. Antes da gente ir para a nossa próxima atividade, eu quero trazer algumas informações importantes para vocês, tá? Vocês que estão aí na escola, vocês podem pedir, cobrar, na verdade, que é um direito de vocês, que seja ensinado sobre as culturas indígenas. Por que são as? São várias pessoas indígenas aqui. Cada uma delas, salvo essas duas que são mãe e filha, representam uma etnia diferente. E se vocês chegarem lá na escola e ninguém falar para você das culturas indígenas, vocês estão tendo um direito violado, é direito de vocês aprenderem isso na escola. Tem uma lei que fala sobre isso. E os professores sabem disso. Muitas vezes eles não aplicam, tá? E aí é importante vocês cobrar. Deixa eu falar aqui que eu não decoro o número da lei, se vocês quiserem. A lei 11.645, onde nós temos um projeto na SME desde 2014. Essa lei existe, por isso que a gente faz no Agosto Indígena também, devido à questão da lei. A lei é muito importante, deixamos 13 povos diferentes, que são nossos parentes dentro, aonde ele se faz que não tem o reconhecimento da lei 11.645. Ela é muito importante, ela é um projeto que se tem, é uma lei que foi de 2008, junto com a igualdade racial, que é a 10.000. A 10.000 é junto com ela, as duas, e foi aprovada na Conferência de Igualdade Racial em 2008, em Brasília. E essa lei existe. Às vezes eu chego nas escolas onde eu tenho conhecimento, eu digo, por que vocês não aplicam a lei? Aí a lei, eu não sei, nós estamos fazendo um projeto. Um projeto não existe, existe uma lei. E é muito importante todos terem o reconhecimento dessa lei, porque às vezes a gente está conversando assim, e tem muitos que saem, tem muitos que dão as costas assim para a gente. Isso não pode acontecer, porque nós somos... não existe só o dia 19 de abril, todo dia é dia de indígena, tá? E essa lei, vocês peguem no pé dos professores, da SME, da educação, que é aqui perto. E tem a Eva lá, que ela existe lá, inclusive eu fui chamada até lá para a gente fazer alguma coisa, Milena. Tá bem. Já estou dando recado ao vivo. Estava com ela ontem. Mas lembra qual que é a lei? Vamos decorar para vocês poderem falar. A lei 11.645. Vamos lá de novo. A lei 11.645. Novamente, a lei 11.645. Agora vocês vão poder cobrar, porque é um direito de vocês e os professores precisam trazer esse ensinamento para vocês. Quando ela saber que lei é essa, e vocês dizem assim, é junto com a 10.000 dos negros. A gente chama dos negros porque foi colocado assim, da igualdade racial, entendeu? E dentro da aprovação dela tem o livro, tem um livro que está desse mesmo jeito que eu estou falando. Negros e indígenas. 10.000 e eu não sei. 649. 10.6. E a nossa é 11.645. Elas são juntas. Uma respeita a outra, só não respeita os professores que não quer respeitar a lei, tá bom? Então, obrigado. Vocês têm o dever de perguntar para o professor o que é que ele preparou no material para poder falar sobre os povos indígenas e falar, existe uma lei e eu tenho o direito de saber. Eu já falei com tantas outras lideranças, por que que aqui na escola não tem? Mas a gente não conhece indígenas. Pronto, eu conheço. Tem a Secretaria de Direitos Humanos, tem o Conselho Municipal de Povos Indígenas, a gente consegue indicar os palestrantes para vir aqui. E tenho certeza que todas essas pessoas que estão aqui, independente da localização, vão querer falar com vocês nas escolas. Porque isso é um direito de vocês e um dever do Estado. Tá bem? Então, a melhor lição que eu posso deixar aqui para vocês, uma reflexão, é que vocês cobrem a escola de ensinarem vocês todo o ano.
Todo ano tem que ter essa matéria. Tem que falar da cultura afro, tem que falar das culturas indígenas, tá bem? E aí vocês não vão permitir que ninguém viole os direitos de vocês. Vamos agora para nossas considerações ancestrais. Acho que tem mais uma fala. Eu vou quebrar um acordo com vocês. Eu tinha dito que não tinha mais nenhuma fala. Não pode? Então, não pode. Eu tenho um acordo. A gente dialoga lá embaixo, então, porque eu tenho que cumprir meu acordo com os meus pequenos aqui, senão eu fico, né? Fica mal para mim. Pode ser? Lá embaixo a gente dialoga sobre isso. Então, a gente vai seguir aqui para as nossas... Calma. A gente vai agora para as nossas considerações ancestrais, tá? Vou pedir para cada uma de vocês ser um pouquinho mais breve, mas para a gente poder terminar a atividade. E aí eu vou falar aqui, enquanto Secretaria de Direitos Humanos, agradecer a presença de todas, todos e todos, em nome da secretária Sônia Francini, a Bárbara do Departamento de Participação Social, eu que estou coordenadora aqui na Coordenação de Povos Indígenas. Foi um pertencimento incrível ter vocês aqui. Vocês são o nosso futuro. Vocês vão fazer melhor do que a gente, com certeza. Vocês já fazem melhor do que a gente. Então, parabéns para você, coraçãozinho. Parabéns. Gratidão por vocês terem tido essa iniciativa, que outras pessoas tenham essa compreensão da importância de garantir o direito dessas crianças, desses jovens. E aí, como diz o Nego Bispo, que é um ancestral, mas está mais presente do que nunca, nós somos início, meio e início. Então, a minha consideração ancestral, eu estou muito grata por ter podido, de alguma forma, contribuir um pouco com o aprendizado de vocês. Vocês realmente valem muito a pena. Nunca tenham dúvida disso. Vocês são incríveis, tá bem? E eu vou passar a fala, então, para as pessoas que estão à mesa, para fazer a consideração ancestral. E aí, tem um certificado que já está com o nome de vocês. Nós vamos entregar para um dos responsáveis, para ficar um pouco mais fácil. Tem folhetinhos informativos que a gente vai entregar para vocês levarem também, tá? Que aí, nesse folheto, tem mais informações aqui sobre povos indígenas no município, o que é o conselho, o que é a coordenação de povos indígenas, e aí vocês vão conseguir manter contato com esse tema, tá bem? Então, ao final, depois da atividade lá embaixo, a gente vai entregar o certificado para vocês poderem falar: eu já fui numa faculdade, sim, eu sentei no auditório de uma faculdade, eu falei com várias lideranças indígenas, as lideranças dialogaram comigo, e isso vai ser importante para vocês no futuro. Perfeito? Combinado assim? Considerações ancestrais, a gente desce, surpresa, a gente entrega o certificado para vocês. Um abraço. Bom, eu agradeço a todos, né? A todos, e vocês, crianças, principalmente pela paciência de vocês. Estão de parabéns, porque vocês são elétricos, eu sei. Eu tenho uma criança também, 2 crianças, né, que são elétricas também. Agradeço a paciência de vocês. Dá sono, sim, mas tem bastante conteúdo, bastante informações para vocês, e vocês estão aí no caminho certo, viu? Aprender sobre nossos vários povos, sobre várias etnias que tem, sobre os povos indígenas, sobre os povos negros, e vocês estão de parabéns, tá bom? Obrigada, tchau, tchau. A gente vai se ver lá embaixo, tá bom? Eu já vou descer, tá? Eu tô tão cansada, meu Deus. Mais uma vez, boa tarde. Eu agradeço. Desculpa mais uma vez por eu não estar presente, que era para mim estar dando uma fala maior com vocês. É muito importante vocês terem o conhecimento do que é o indígena também entre a aldeia e a cidade, porque nós temos 2 lados. Nós temos o contexto urbano, que vem os povos do Nordeste, do Amazonas e de outros lugares. E hoje, mesmo de manhã, quando eu saí, eu ainda tive que estar com um monte de gente lá diferente, povos diferentes lá em Brasília. E depois chegar aqui, vou para o Jaraguá na carreira. Mas mesmo assim, desculpa aí. Dessa vez eu peço desculpa, que eu não sou de pedir desculpa não, tá? Mas eu peço desculpa. Mas cheguei, tá? Obrigada. Eu só tenho a agradecer, né, a vocês, a coordenação, todo mundo pelo convite. É muito importante para a gente estar hoje aqui, né, ofertando vocês com a nossa cultura, com a nossa diversidade.
E para a gente também é muito importante saber que tem vocês, né, crianças, jovens, para poder estar ouvindo a gente também, né? E eu só tenho a agradecer vocês todos. Bom, agradecer a presença de todos vocês, né, nessa tarde tão gostosa. Agradecer a Copindy, a professora Caroline, né, a FESP por ceder esse espaço tão importante, como foi bem mencionado, vocês estão dentro de uma faculdade muito respeitada aqui no estado de São Paulo. Agradecer a todas as minhas parentes que puderam também compartilhar e que também eu aprendi bastante com elas. Vocês aprenderam, a gente também está aprendendo. E reforçar essa lei federal 11.645, que é uma lei antirracista, que fala dos povos indígenas e da população negra, né, na luta antirracista. Obrigada a todos. Queria agradecer vocês, crianças, quem trouxe a iniciativa do Instituto também. É um passo muito importante, tanto para eles como para a gente. Agradecer a coordenação, a professora, muito obrigada pela sua participação, a FESP, e continuem assim, crianças, querendo saber mais. Tem muito mais povos, 305 são muitos, e em São Paulo vocês vão encontrar diversos. Continuem pelo caminho de querer crescer e aprender, que vocês vão chegar lá. Obrigada. Não, estava falando longe do microfone. Também quero agradecer a todos e todas que estão aqui e que a gente tenha mais momentos como esses, né, para desconstruir certas coisas e construir, obter novos conhecimentos, aprendizados, né? E é isso, obrigada. Obrigada. Em nome da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, eu quero agradecer a presença de todas, todos e todes, e quero agradecer demais a presença de todos e todas do Projeto Juninho. Foi muito bom ter vocês aqui e espero que vocês voltem mais. Tá? Muito obrigada. Então, agora a gente vai se organizar para poder ir lá embaixo, tá bem? Então, vou deixar aqui a responsabilidade de vocês. Pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, tem mais informações nas nossas redes.